Uma das coisas que eu posso dizer com tranquilidade é que desde criança eu sempre fui muito curioso. Isso me fez ficar muito observador ao longo do tempo. Eu sempre gostei de olhar as coisas muito de pertinho, assim, principalmente na natureza. Eu adorava ficar olhando a casca das árvores, as folhas das diferentes plantas, insetos. Eu adorava pegar um punhadinho de terra e tentar ver os elementos que compunham ela. E principalmente eu adorava olhar para cima, entre a copa das árvores, e reparar que os buraquinhos que ficavam entre as folhas eram na verdade preenchidos por céu. Eu tenho a impressão de que isso era uma certa maneira de procurar beleza nas coisas que eu estava vendo. Eu acho que inclusive é por esse motivo que eu decidi me formar em artes, enfim, seguir carreira artística. E quando eu paro para pensar, já depois de tanto tempo trabalhando nas artes, eu consigo perceber de alguma maneira alguns comportamentos curiosos da minha parte que apontavam para que eu pudesse seguir essa carreira em algum momento. Por exemplo, na casa dos meus avós, onde eu morei a maior parte do meu tempo, tinha um quintal muito grande e era muito comum eu ficar olhando a diferença entre as folhas das árvores. Mas mais do que isso, uma coisa que me chamava muito a atenção eram as diferenças que eu encontrava entre as próprias folhas da mesma árvore. Eu não conseguia entender por muito tempo qual a diferença de uma folha para outra. Por que uma era mole, mais clara, a outra ficava um pouco maior e mais grossa, e até chegar um momento em que elas iam mudando de cor e chegavam num ponto em que elas praticamente desapareciam, ficavam parecendo uma toalha de renda. Outra coisa que me intrigava bastante era como era complexa a estrutura de uma folha. É lógico que hoje eu já pensei muito sobre isso, mas na época, quando eu não sabia de nada do que eu sei, eu ficava pensando como que a folha consegue fazer com que essas linhas saibam exatamente para onde elas devem ir e a forma que elas devem construir no final. Eu achava isso tão incrível, mas tão incrível, que eu pensava como que uma árvore diferente da outra, uma árvore de manga, por exemplo, sabia que ela devia construir as suas folhas de uma maneira diferente que uma árvore de tangerina, por exemplo. E como na maioria das vezes eu não fazia ideia de quais seriam as respostas para essas perguntas, eu sempre recorria aos meus avós, à minha mãe, aos meus tios e tentava descobrir por que as coisas eram daquele jeito. Eu acho que eu não fui o único a ser assim, mas algumas coisas eu pensava de uma maneira muito diferente e às vezes até esquisita. Assim como eu adorava olhar a forma e a estrutura das folhas, eu também gostava de desmontar elas na minha cabeça. É como se essas pequenas linhas que a gente vê nelas fossem umas capas e camadas capazes de conterem muitas coisas por dentro. Isso eu também fazia com postes nas ruas, calçadas e outros objetos. Eu ficava imaginando sempre como era construída aquela estrutura, cada camada, cada linha, cada tipo de material diferente, como por exemplo um poste desses de luz, enfim, qualquer um que você encontra em qualquer cidade, Eu ficava olhando de maneira compenetrada para esses postes e placas e pensando em como eles eram construídos, o que tinha dentro da estrutura deles. E aí eu começava a pensar nas camadas. Então tem uma camada de tinta que foi em cima de uma camada de metal moldado, e esse metal moldado ele era responsável por conter fios ali dentro, e esses fios eram compostos por capas de plástico coloridas, e dentro da capa de plástico tinha um outro metal, provavelmente de outra cor, que se conectava a inúmeras outras coisas. Isso me parece que foi fundamental para eu ficar maluco. Não, mentira, na verdade foi fundamental para que eu pensasse da maneira como eu penso na hora de produzir meus trabalhos artísticos. Bom, mas o tempo foi passando e aí eu fui descobrindo como as coisas realmente funcionam, E esse pensamento de desconstruir as coisas na minha cabeça foi simplesmente desaparecendo por algum motivo. Então eu decidi fazer esse caderno hoje em homenagem a esse Fred do passado que adorava olhar a forma das folhas das árvores e que provavelmente contribuiu diretamente para que hoje eu fizesse os trabalhos de arte que eu faço aqui na Bodoc, que vocês acompanham aqui.
Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque o vídeo de hoje vai ficar uma lindeza.
Finalmente terminamos o nosso caderno com detalhes gravados em dourado, inspirado nas folhas das árvores que a gente estava falando no começo do episódio dessas crônicas. Eu vou colocar umas imagens no detalhe aí para vocês. E como vocês podem ver, ele foi feito de uma forma bastante intuitiva, assim. Eu já tenho uma série de trabalhos que se chama Fragmentos Etéreos, que tem a ver com essa estrutura de criação gráfica, assim, né? Que ela tem um pouco de inspiração tanto nas folhas das árvores, quando a gente olha de baixo para cima, quanto também pequenos fragmentos de cacos de vidro, enfim. E eu acho que isso, transformado numa linguagem gráfica, ficou interessante. Na capa do caderno em dourado, então, eu achei melhor ainda. E esse foi mais um episódio das nossas crônicas artesanais. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like, ativa as notificações e manda esse vídeo para alguém se você estiver achando que essa pessoa precisa ver uma coisa bonita hoje. Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.